nunca pensei que eu ia ser babá um dia, sabe? E eu entendo, assim, tipo, os meus amigos, tipo, Maiana, sabe o quê, sabe? Pô, você sabe que você estudou nas melhores escolas, você foi para uma boa faculdade, você se formou em direito, seus pais achando que você ia ser, sei lá, juíza, e aí, de repente, você tá no Canadá, limpando o bumbum de neném e tal. Uma situação difícil no trabalho, assim, que você pensou em desistir? Nessa primeira família, todos os dias eu queria desistir, porque eles eram muito difíceis. Era uma família desestruturada. Você passou anos da sua vida sonhando com aquilo. Você sabia Sim. que não ia ser um conto de fadas, sabe? Então você ainda tá naquela fase meio apaixonada, que tudo é lindo, tudo é incrível, tudo é maravilhoso, e que mesmo a parte ruim é só uma fase. Olá, amigos do Tio Canada no YouTube. Seja bem-vindo a mais um episódio de Vida de Imigrante. Eu sei que vocês estão acostumados com o Joel aqui nesse posto, mas hoje eu tomei posse dele. Estou aqui com a Maiana. Ela mora aqui em Calgary e ela também é nani. Mas antes dela se apresentar, não sei se vocês já conhecem ela, mas ela era um rostinho bem conhecido aqui em Calgary, onde compartilhava, né, a vida dela aqui. Só que ela deu uma afastada. Vamos ver se ela volta pro YouTube ou pro Instagram para compartilhar Ah, um pouco da vida dela, porque isso nos ajudou muito. Eu via muito o canal dela no YouTube, acompanhava os stories e era muito gostoso te acompanhar. Mas seja não. bem-vinda, se apresente. Oi, Bruna. Obrigada pelo convite. É, eu fico muito feliz de ouvir que, de alguma forma, eu pude ajudar na trajetória de vocês. Sim, com Mas tudo são certeza. fases, né? Tudo são fases. Vocês estão aí agora fazendo um trabalho excelente e continuando essa Obrigada. questão de informar os brasileiros e ajudar o pessoal que chega aqui, né? Que eu sei o quanto é importante essa ajuda quando a Sim, gente sim. chega e tal, a gente tá sempre tão perdido. E quando a gente tá no Brasil também, tentando entender, né? Quais são os Uhum, passos e o que é para fazer. sim. Então, meu nome é Maiana, como a Bruna falou, mas vocês podem me chamar de Mai, e eu sou de Recife. Eu tô aqui no Canadá desde 2016. Uhum. Um, nem para, assim, é incrível como o tempo passa rápido. O tempo passa rápido, né? A gente É vai completar demais. 2 anos aqui já, passa muito rápido. É impressionante, é. Uhum. E Muito. você veio para cá com seu marido Foi, o Jonatas. e tá. E como que foi o seu processo de imigração? Foi com o processo do Caring for Children, que era aberto na época, era o projeto piloto sobre para essa questão de imigração de caregivers. E aí Aham. tinha o pessoal que era para essa questão de caregiver, tipo, da área de saúde mesmo, e tinha o da área de child care. E aí foi uma surpresa para mim, na verdade. Quando a gente estava se organizando lá no Brasil, o plano era fazer aquele passo a passo do Express Entry, né? A Uhum. João ia vir estudando, e aí a gente ia aumentar nossa pontuação com o tempo, de estudo, trabalho, experiência Sim. canadense, essas coisas, para um dia a gente conseguir a pontuação necessária. Aham. Mas aí, depois de alguns meses trabalhando como nani, eu não me lembro exatamente como foi, assim, que eu descobri, mas alguém falou para alguém que, acho que uma colega de Jonatas falou para ele no trabalho, e eu comecei a Uhum. pesquisar, eu disse, não acredito, não Que acredito existe um que... programa específico. Então Pois você é, arrumou o trabalho de nani já estando aqui no Canadá. O seu marido foi, já, ele veio estudando estudar. e você também veio com Work o permit. visto de work permit. É, igual a Foi, nós. foi, E para daí você acompanhar encontrou. ele. Aham. E daí você encontrou, aí você encontrou o trabalho de nani aqui. E teve algum propósito você achar um trabalho como nani, né? Como babá? Ou foi por opção Foi mesmo? meio assim, parecia uma boa ideia, sabe? Quando eu cheguei, pra ser muito sincero, eu Uhum, não fazia ideia do que eu ia fazer. Eu sabia que a gente ia ter que procurar emprego assim, tipo, sei lá, no Tim Hortons ou no shopping. Era mais ou uhum, menos essa a minha ideia. Eu até pensava em talvez me candidatar para, sei lá, alguma
tentar fazer entrevista com alguma bakery, porque no Brasil eu sou formada em Direito, mas eu trabalhava eu tinha minha mini confeitaria, digamos assim, eu fazia bolo, brownie, essas coisas. Ai, que E aí eu delícia. pensava nisso, eu pensava, ai, talvez alguém queira me contratar, porque eu tenho experiência. Só que quando eu Aham, cheguei, eu conheci alguns brasileiros e tal, e quando eu vi uhum, essa opção de ser nanny, eu pensei, caramba, acho que é uma boa opção, porque eu adoro criança. Eu tinha experiência uhum, com criança, apesar, assim, de... Nunca trabalhei com elas, mas na igreja eu sempre fui para os acampamentos, todas as férias, assim, tipo, julho e janeiro eu estava nos acampamentos, cuidando das criancinhas e tal. Então, assim, talvez com essa experiência alguém me queira, né? Foi mais ou menos assim, porque a gente chega sem poder escolher muito também, né? Tipo, se alguém me aham, quisesse, eu tava aceitando. Foi mais ou menos isso. E aí foi o que entendi. aconteceu. Eu fiz o meu perfil, porque tem sites, né, que você pode fazer seu Uhum. perfil e procurar entrar em contato com as famílias. Aí eu fiz o meu perfil, comecei a entrar em contato com algumas pessoas, e aí algumas famílias começaram a entrar em contato comigo, e o que Foi, aconteceu? foi demorado? Foi difícil? Ou... Não foi, na verdade. Eu fiquei até bem impressionada, assim. É, eu acho que eu fiz uma entrevista antes uma ou duas entrevistas, assim, antes da, entre- da família que acabou me contratando. E Uhum, foi com, acho que uma ou duas semanas, eu acho, depois que eu comecei a fazer perfil, ver essas coisas, aí eu já uhum, estava contratada. entendi. E me fala uma coisa, como que era o teu nível de inglês Era muito naquela ruim o meu época? inglês. Era quando eu Era cheguei, era muito muito ruim? ruim. Era Era assim, básico, era intermediário? básico. Era tipo entre básico e intermediário. Eu conseguia ler, tipo assim, meu reading sempre foi um dos que eu tinha menos problema. Uhum, O writing era terrível. O meu listening eu conseguia entender as pessoas, sabe? Assim, com um delayzinho, mas eu entendia o contexto, conseguia. Só que para aham, falar é que era terrível, porque eu tinha 1 milhão de ideias, queria falar 1 milhão de coisas, mas você tem um vocabulário muito pequeno, né? Muito curto, acaba não conseguindo se expressar. uhum, Mas era aquela coisa, assim, não era tão ruim ao ponto de que eu era incomunicável. Eu conseguia me comunicar, sim. mas era muito ruim. Tipo, assim, eu considero, pelo menos, era inglês. Tanto é que eu perdi, tipo assim, as duas primeiras entrevistas que eu fiz, eu tenho certeza que foi o inglês, sabe? Tipo, eu Aham, não conseguia responder exatamente o que eu pensava que eu queria responder. entendi. Eu quando vim também, vim com inglês básico. Na verdade, no Brasil a gente estuda, né, e eles te colocam num nível acima, Exatamente. né? Considerando no Brasil, Eu saí de lá com nível intermediário. Cheguei aqui, eu vi que era básico do básico. Eu pois falei, não, é. pera, a gente vai precisar fazer curso. E eu fiz 3 meses de curso de inglês aqui. Você chegou a fazer ou não? Eu fiz Ou muito foi na raça rapidamente. mesmo? Foi meio que nada. Assim, eu fiz um tempinho, mas foi depois já, depois que eu trabalhei para a primeira família. Enquanto eu trabalhava para a primeira família, eu tinha uma outra família que eu ia só de 15 em 15 dias. Aham, É, então, assim, eu já tinha duas famílias, e aí, quando eu tava na minha terceira família, que foi, tipo, a que eu tô até hoje, aí que eu ah, comecei a fazer inglês. Eu fiz, acho que foi assim, no máximo uns 3 meses de aula semanal, uma vez por semana, uhum. e foi Então só. a família que você tá é a terceira, Isso. tá? Eu cheguei em agosto de 2016, e aí logo Uhum, em setembro eu comecei com essas duas primeiras famílias, e uhum. aí em fevereiro de 2017 eu comecei com essa terceira família. E aí tô há 4 anos com eles. Tô há quatro Olha que anos com eles, engraçado, é. porque essa sua terceira família, você começou no mesmo tempo que eu comecei a trabalhar na família que eu tô, que foi em fevereiro também. Eu cheguei em agosto, Ah, né? Final de julho, agosto, e comecei a trabalhar em fevereiro. Mas aí nesse outro tempo eu trabalhei com outras coisas, enfim. E hoje a família que você trabalha, quantas crianças são? são duas crianças, dois meninos. Duas. Aham, Quando eu cheguei lá, o mais novinho tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano e aham, 3 meses, na verdade, e o mais velho tinha acabado de fazer 3 anos. sim. E agora, Ah, né? então é muito É, tempo já. Então você já aí está lá com ele 3 anos, 4 anos. 4 anos. O mais novinho fez. Ele tinha 1 ano e 3 meses, né? Quando eu cheguei lá, ele já tá com 5 e um bocado.
5 anos e alguns meses, e o mais velho fez 7. Ele tinha acabado de fazer 3. Ele já fez 7. Tá, entendi. Só por curiosidade, as Mas nossas desculpa, 7 crianças... não. 6, ele tem 6. Peraí, ele tem 6, né? Meu Deus, não, ele tem 7. Ele fez 7 anos, agora eu tô maluca. Ele fez 7. Não, Ele fez 7 só por... Quando? Em fevereiro? em fevereiro, foi. Ele tinha Tá. acabado de fazer 3 em fevereiro, quando eu comecei, e agora ele fez 7 anos. Eu falei assim, meu Deus, Não, eu tô... só por curiosidade, os nossos meninos são amigos de classe. Então, a gente se vê todo dia, né? Eles estão na mesma classe e são uma graça. É uma fofura. Bom, já que eu toquei nesse assunto, né? Como que é cuidar de 2 meninos? Qual é o desafio? É uma aventura. Assim, como já faz um bom tempo, né? Tiveram muitas fases. Teve a fase logo no comecinho, que eles eram muito pequenininhos, então era uma delícia, porque eles fazem birra, mas obedecem. E, tipo assim, é nenenzinho ainda, meio que não tem muita opinião, digamos assim, né? Tipo, o negócio era brincar, dormir, eles tinham cochilos da tarde de quase 3 horas cada dia, assim, era uma delícia. Mas aí eles foram crescendo, aí vai vindo as dificuldades. Então já passaram por várias fases, né? Tanto assim, de eu estar apaixonada, quanto de dizer assim, meu Deus, não sei nem se eu quero ter filho mais. Teve uma época que eu pensava, é impossível. Mas passou essa época e é uma experiência, assim, que não dá pra medir, né? Tipo assim, hoje em dia eu amo essas crianças e Sim. é muito gostoso você ver o desenvolvimento deles. Tipo, eu E cheguei lá, você o menorzinho fazer nem parte sabia daquilo, andar. né? É Pois muito é, o legal. menorzinho tava começando a andar. O mais velho não falava. Tipo, ele tinha 3 anos já, mas ele era muito travado, assim, na fala. Hoje em dia, tá garela os dois, né? O mais novo tá sendo alfabetizado já. Então, é, assim, impressionante. E você É fazer muito parte legal. disso, assistir isso, é muito legal. É muito legal mesmo. É muito Mas precisa de muita prazeroso, né? energia. Precisa. Principalmente nesse Paciência. último ano de pandemia, que eles ficaram em casa, tiveram homeschooling, foi Pois bem é, difícil. foi nesse tempo que eu passei com eles, foi a única época, assim, que eu achei que eu não ia aguentar mais. Foi logo assim, depois de um mês da pandemia, os dois em casa, os pais em casa. Eu assim, meu Deus, eu não acredito, mas eu acho que eu cheguei no meu limite. E aí depois tudo se resolveu. Era Tudo se só enquanto todo resolveu. mundo estava se adaptando mesmo. Tá, ô May, May, eu falei May porque aqui Amei. chama ela de May, May Mai, você Bem, mas atende. fiquem à vontade. Pois é, eu tô sempre olhando, se chamar. Voltando um pouquinho só no seu processo, né, de visto, você veio com o seu marido, ele veio estudando, e daí assim que você começou a trabalhar como nani, você ficou sabendo sobre o programa de caregiver, que você poderia imigrar, né, conseguir a residência permanente através dele. E foi Isso. através dele que você conseguiu sua residência permanente depois de 2 anos, Foi. né, de trabalho. Isso. Me fala um pouquinho do processo, ele foi difícil, ele foi demorado? O Porque você tinha processo. comentado comigo já que você pegou, né, só para entender e para deixar claro que foi o antigo, né, processo, o antigo programa de caregiver. Isso. Isso. Quando eu cheguei, o que eu descobri, né, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, é que eles tinham um programa antes, que era o Live-in Caregiver, e esse programa tinha acabado de ser fechado. E essa era a informação que eu tinha. O Live-in Caregiver acabou. Então, eu nunca pesquisei nada. Mas eles abriram um projeto piloto na época, baseado no Live-in Caregiver, mas com algumas mudanças. E foi ótimo, porque já não exigia que você morasse com a família e tudo mais. Então, quando eu descobri, eu tinha basicamente todos os requisitos, que era a questão de eu precisava de ter uma formação de nível superior, a partir de um nível de diploma, que eles chamam aqui, né? Porque quando a gente forma na faculdade, no Brasil, a gente chama de diploma, mas é o que eles chamam aqui de degree, né? Degree, mas se você tivesse um diploma, seja um curso de 1, 2 anos, de ensino superior, aí Sim. você já podia aplicar. Era isso, os 2 anos de experiência e o inglês de CLB 5, né? Então, assim, eu nunca tinha testado meu inglês, mas eu imaginava que um 5 era possível, assim, era possível. E eu tinha os outros requisitos, assim, os 2 anos eu ia precisar completar,
Mas eu tinha o diploma, o meu degree, né? Porque eu sou formada no Brasil. E aí era questão de tempo agora. Sim. Não foi um processo difícil. E eu sei que o processo novo que eles têm agora também é baseado nesse outro processo. As regras que mudaram não foram muitas, mas agora você Aham. pode vir já do seu país, contratado. Só Isso. tiveram benefícios, pelo que eu vi, assim, na Uhum. época. Mas os critérios ainda são os mesmos. Se você está aqui, você tem o visto para trabalhar, Uhum. e o permit, no caso, né, para trabalhar, e você tem o tempo de trabalho, e você tem o inglês, e você tem é, o nível superior, Aham. você pode aplicar. Era basicamente isso. Então, parecia ser muito simples, e foi. O que eu posso dizer, assim, é que foi simples realmente. Assim que eu tinha todos os requisitos, a documentação, né, que você tem que traduzir, Sim. juramentar, essas coisas, eu fiz tudo sozinha, baseada no que eu consegui de informação no próprio site do governo. Aham. E foi assim. Eu E quanto apliquei. tempo demorou? Não demorou muito. Eu terminei de mandar a documentação, se eu não me engano, era fevereiro de 2019. Não, Uhum. de 2018. Eita, agora eu tô confusa. 2019 foi. Fevereiro ou março de 2019? Março. Março de 2019 eu mandei a documentação. E aí, em maio, a gente já teve a entrevista e conseguiu Nossa, criar. foi muito Foi rápido. Três rápido, foi meses. rápido. Foi super rápido. A parte ruim, assim, foi que eu completei, na verdade, os 2 anos de trabalho em Aham. outubro, porque eu comecei a trabalhar na primeira família em setembro. E era Aham. full time, porque tem que ser de trabalho full time, né? Isso, isso. As horas, tem que ter aquela quantidade de horas e tal. Então, eu completei mesmo, assim, em setembro. Mas eu não tinha um contrato com a primeira família, que eu trabalhava Uhum. full time para eles. É, era tudo certinho, eu tinha os paychecks, eu tinha tudo, mas eu não tinha um contrato claro, e era uma das coisas que o governo, tipo, não exigia 100%, mas que era bom que você tivesse, Sim. sabe, para afirmar ali que, de fato, você tinha aquelas obrigações de nene, realmente, porque tinha uma lista de coisas que você tinha que fazer. Por Aham. exemplo, se você trabalha numa casa de família, mas a maioria das suas obrigações eram, na verdade, relacionadas à limpeza, A à limpeza. casa, aí já não se enquadrava, tinha que ser relacionado à Aham. criança, realmente. Enfim, eu tinha tudo, mas eu não tinha um contrato com eles. E quando eu entrei em contato, eles nunca responderam. Ah, Então foi aquela coisa que eu sabia que podia acontecer, porque era uma família muito complicada, sabe? aham. Mas foi meio frustrante. Então eu só pude aplicar em Depois que fevereiro. você completasse os 2 anos com essa terceira Uma nova família que você família. tá É hoje. isso. Isso. É. Então, foi por isso que demorou um pouquinho mais, mas foi super rápido. Depois que apliquei. Uhum. Então, dica, né, para quem está assistindo, se quer vir pelo programa ou quiser trabalhar aqui como Nani, já peça o O contrato contrato. de trabalho para não ter esse tipo de Sempre. problema, né? Pois é, sempre. E me fala uma coisa, por que Calgary? Por que Calgary? Na época, foi porque, assim, meu marido ele é geólogo. E aí, quando a gente começou a ter essa ideia de ir morar fora e tal, a gente foi pesquisar algumas cidades dos Estados Unidos e foi pesquisar Canadá. E Alberta, petróleo, geologia, tipo assim, não tinha Uhum, muito o que pensar. A gente decidiu para Alberta. E aí ficou na dúvida entre Calgary e Edmonton, uhum. mas ele gostava mais do Saint do que do NAIT, que é o college de Edmonton, que a gente iria aplicar caso fosse o caso, se fosse o caso. Uhum. Mas ele gostou mais do Saint. Ele aplicou para os dois, mas aí o Saint deu a resposta antes e tal. O NAIT até perdeu o documento dele, foi uma agonia. E aí a gente passa por cada perrengue, né? Passa. Mas aí foi. Esse foi o motivo fundamental, assim. Mas tinha Aham, todas as outras coisas. Tinha o fato de que é uma cidade com muito sol, o fato sim. de que era perto das montanhas, o fato de que dizem, né, ser uma família. Diziam, eu não sabia, mas era o que falavam. Que era uma cidade muito família, e a gente pensava Uhum, muito nisso, de vir, criar nossos filhos e tal. Então uhum. parecia combinar com o que a gente queria para o nosso futuro. Ah, legal. E o medo do frio existiu em algum momento? Ah, claro. A pessoa de Recife, temperatura mais baixa que a gente pegou na minha vida era, sei lá, 24 graus.
E aí, hoje em dia, eu acho graça, né? Quando faz frio em Recife, o pessoal começa nos stories lá, mostrando que tá de casaco na rua com uns 24 graus, 23 graus. Porque não faz nunca. Tem que estar, assim, um temporal para baixar tanta temperatura lá em Recife. 24 graus é o nosso calor aqui, né? É, a gente tá... Pois é, a gente tá feliz da vida, né? Com 24 graus aqui. A gente tá passando calor, na verdade, né? É verdade. E o seu processo para vir para o Canadá, ele demorou? Quanto tempo foi? Foi Quando vocês falaram assim, nós vamos nos mudar para o Canadá, né? A partir do momento que vocês decidiram até a chegada no Canadá, demorou? Vocês fizeram tudo sozinho? Ou vocês tiveram ajuda de consultoria, de... Foram cerca de 2 anos, porque quando essa ideia assim, surgiu realmente foi março de 2014. Foi, março de 2014, João veio com essa história. O João não tinha se formado na faculdade, ele passou quase 3 meses nos Estados Unidos como primo. Então ele voltou, tipo assim, eu preciso ir embora do Brasil. Foi mais ou menos o que aconteceu. E Uhum. aí ele falou, vamos casar e vamos se mudar. Vamos embora, vamos embora. Vocês não eram casados? Não, a gente era Olha noivo. A gente só. não era nem noivo, a gente era namorado. E aí, a gente tava com 3 anos de namoro. E aí, Aham. ele me pediu em casamento, pediu pra ir embora do país, foi tudo de uma vez. Meu Deus. Foi. E aí, foi meio assim, foram 2 anos, né, de organização, porque a gente casou mesmo em maio de 2016 e a gente chegou aqui em agosto de 2016. Então, foi 2 anos e um pouquinho. A gente Uhum. fez sem consultoria na época. Porque, Aham. para ser assim, muito, muito sincera, a gente estava contando os centavos Aham. e a gente tentou estudar para a gente mesmo o processo, ver o que precisava. E foi isso. Foi uma ideia que saiu um pouco pela culatra, porque o nosso primeiro visto foi negado. Nosso primeiro visto foi negado, porque Uhum. eles disseram que a gente não tinha vínculo com o país e faltava fundos e acho que foram esses dois motivos. E aí, isso foi, a negativa chegou no comecinho de maio. A gente ia casar dia 22 de maio. E, tipo assim, a gente não tinha apartamento alugado, a gente não tinha nada, porque a gente ia embora. Aham. Então, foi Sim. um susto, assim. Mas aí a gente correu atrás do que aqui, o que é que se faz quando eles dizem esses motivos. E a Aham. gente corrigiu da melhor forma que deu lá e deu certo. Deu Ai, que certo. legal. Pois é. E, e também era um sonho seu, ou ele veio com essa ideia quando ele voltou dos Estados Unidos e tentou te convencer, ou não? Não, ele não precisou convencer muito, não. Foi uma ideia que eu abracei, sabe? Não foi aquela Aham. coisa assim, apesar de não ter partido de mim, pra mim foi Aham. desse assim, por que não? A gente tá começando a nossa vida agora, sabe? Eu ainda tava na faculdade até na época. Então, você, pô, entre me formar e começar minha vida aqui, eu prefiro começar minha vida no Canadá. Aí Ótimo. pronto. Foi Eram mais ou menos, recém-casados, sem filhos, foi né? aquela coisa assim, se é pra arriscar, esse é um bom momento na cabeça Sim. da gente, sabe? Aham. E quando vocês chegaram aqui no Canadá, passaram algum perrengue? Ai, meu Deus, o que é que não. Ai, ai. Sim, a gente passou. Tinha esse fato, né, de como eu falei, a gente estava muito apertado, assim, então teve aquela coisa, assim, de chegar e tentar arranjar emprego para ontem. Não dava para escolher muito. E essa é uma coisa, assim, que sempre que me perguntam, né, o que é que você falaria para a Maiana do passado, se você pudesse começar, eu diria, se prepare melhor financeiramente, mesmo que Uhum. isso signifique demorar um pouquinho mais para chegar, porque você vai se agradecer quando chegar aqui. Você não vai Uhum. precisar aceitar a primeira coisa que aparecer, sabe? Você vai ter um Sim. pouco mais de controle, assim, que a gente sentia que a gente não tinha tanto controle. A gente tinha que pagar o aluguel, a gente tinha que pagar nossas contas, tinha que se manter aqui, pagar o college, que a gente não veio também com o dinheiro inteiro do college, então tinha que trabalhar para receber esse dinheiro. E aí foi aquela coisa, tanto o João pegou um emprego que não era muito legal, quanto essa minha primeira família. Apesar de eu ter ficado muito feliz com a oportunidade, porque eu fiz, meu Deus, alguém me quis com esse inglês e tal. Não foi uma experiência legal, e aí aquela Aham. coisa, né, assim, tem famílias que são maravilhosas, a gente escuta histórias, assim, incríveis, mas também, não só minha, mas já ouvi de outras pessoas histórias muito ruins, assim, experiências Sim. muito ruins. Aham. Então, eu ficava naquela coisa assim, tipo, grata que eu tinha um trabalho, eu estava indo, continuo indo todos os dias, mas com aquela sensação de tipo, meu Deus, eu daria tudo para não precisar estar passando por isso.
E aí eu continuei fazendo entrevista na época, mas aí quando você já está trabalhando, aí como é que você não pode se demitir num dia e nunca mais aparecer, você tem que dar um tempo. Aí as famílias ficavam, mas eu queria alguém para começar segunda-feira. Sim, por favor, Uhum. espera 15 dias que eu venho, sabe? Ai, não dá. Aí, então, assim, teve essa parte que eu Aham. considero um grande perrengue da chegada, que é essa questão de lidar com Sim. empregos não tão legais Aham. assim. E isso impactou os primeiros meses aqui no Canadá? Eu acho que, assim, obviamente impactou, porque a gente tava sozinho, né? A gente não tem sua família, não tem. Tipo, você ainda tá fazendo amigos, conhecendo pessoas, então você se sente muito só. Mas, por outro lado, você chega com aquela vontade de fazer dar certo, né? Assim, Ah, eu acho sim, que com se tem uma certeza. época que pode dar perrengue, é quando você chega, porque pelo menos com a gente era aquela coisa assim que você enfrenta qualquer coisa. Você passou anos da sua vida sonhando com Uhum. aquilo, você sabia Sim. que não ia ser um conto de fadas, sabe? Então você ainda tá naquela fase meio apaixonada, que tudo é lindo, tudo é incrível, tudo é maravilhoso, e que mesmo a parte ruim é só uma fase, sabe? Tipo Aham. assim, vai passar, eu vou passar por isso e depois vai ficar tudo É bem. aquela sensação de, tipo, ainda continua sendo bom, melhor do que o do Brasil. Era tipo isso mesmo. Assim, eu prefiro isso aqui do que voltar. Então você ainda tem Aham. aquele gás quando você chega. Então, assim, Sim. não chegou a impactar ao ponto da gente ficar triste e pensando em voltar. Mas era difícil. Entendi. E como que era a Calgary em 2016? É muito diferente do que é hoje? Muita coisa mudou para vocês? Continua a mesma coisa? Pra ser sincera, eu acho difícil falar, porque eu sinto, assim, particularmente, né, que no último ano eu não vivi Calgary. No último ano eu não vivi Uhum. Calgary. Eu acordei, eu fui pro trabalho, eu voltei pra casa. Algumas Sim. vezes eu consegui ver meus amigos, tipo assim, consegui aproveitar o verão, tipo assim, a gente, vamos curtir esse solzão e tal, mas eu não sinto que eu vivi Calgary nesse último ano, para fazer uma Uhum. comparação, sabe? Mas do que eu vejo, pelo menos, assim, a sensação para mim não é de que mudou, Uhum. assim, sabe? Mas era muito diferente minha rotina. Assim, eu tava muito mais na As- rua naquela época também, sabe? Aham, Tipo, antes da pegava transporte pandemia. público, né? Tipo, era tipo, eu pegava ônibus, pegava trem, eu tava sempre em contato com outras pessoas, minha vida era muito Sim. agitada. E aí, de repente, Aham. eu passei um ano trancada em casa, basicamente, só indo pro trabalho. Indo e Então, voltando. eu não consigo sentir tanto a cidade, assim, sabe? Pra ser muito Aham. sincera. A cidade mudou. Na verdade, o mundo mudou, né? E a O cidade mundo teve que se mudou. adaptar a isso, né? Pois é, eu vejo, assim, tipo, as ruas mais vazias. Claro que Uhum. você nota a diferença, mas é aquela coisa, é Calgary que mudou ou é uma situação muito particular que É, tá acontecendo, sabe? Meio nesse que último ano, sim. Nesse último ano impactou o mundo todo, né? E eu lembrei de uma pergunta. As três famílias com que você trabalhou, as duas, né, primeiras e essas, são todas famílias canadenses? não. A primeira família, a mãe era italiana e o pai era chinês. Mas eles moravam aqui há anos já. Assim, eles provavelmente Uhum, tinham cidadania canadense, mas eles não, sim. sabe, foram raised Canadians. E aí, Uhum. é, o menininho era muito gostoso, porque ele era aquela coisa rechonchudinha, italianinha, sabe? Mas com o olhinho Ai, que puxadinho, fofo. chinês. Ele era muito lindo. Eu Que amava. legal. E aí, era muito fofinho, mas foi por um período de tempo muito curto. E a outra família, eles, ahm, eles eram da Nicarágua. O Uhum. pai era da Nicarágua, a mãe era canadense, mas ele que tinha a guarda das crianças, então eu só via a mãe às vezes. E aí eram Entendi. 4 filhos, e os 4 nasceram aqui. E você cuidava dos É, quatro? era, eram, assim, em teoria, eu fui contratada para cuidar do menorzinho, porque ele tinha 6 anos. Em teoria, eu fui contratada para cuidar dele, Sim. porque os mais velhos já tinham 13, eles eram gêmeos, eram dois de 13 anos, que em teoria eu não era nem para lembrar que eles existiam, mas na prática davam mais trabalho que o menino de 6, sabe? A prática é Nossa, eles outra. faziam muita bagunça, tipo assim, ai meu Deus, eu lembro de uma vez que eles estavam fazendo experiência de botar, eu não lembro o que foi que eles colocaram dentro de uma lata,
e estavam acendendo um isqueiro, sabe? Meio para fazer a lata explodir. Meu Deus. Ai, meu Deus, eu tenho várias memórias dessa época. E aí tinha um menininho de 9 anos também. Então eram dois Sim, meninos de 13 e uma menininha de 9 e esse menininho de 6. de seis. Mas era um pacote E a família que complicado. você tá hoje é canadense. Eles são canadenses. Tanto a mãe, o pai, as crianças, todos Aham. eles. Teve É. alguma situação difícil no trabalho, assim, que você pensou em desistir? Nessa primeira família, todos os dias eu queria desistir, porque eles eram muito difíceis. Era uma família Sim. desestruturada, sabe? Infelizmente, nem toda família, nenhuma família é perfeita, né? E Uhum. eles, infelizmente, estavam bem longe de qualquer linha assim, de perfeição. Eles eram muito desestruturados. O pai era tipo um herói, basicamente, sabe? Tipo, ele tentava criar sozinho aquelas crianças, mas ele precisava trabalhar muito para isso. Então, assim, ele, tipo, meu horário era basicamente, eu chegava lá de 6 da manhã, eu saía de 6, 7 horas da noite, às vezes. Sabe? Meu Tipo, porque Deus. ele tava fora de casa trabalhando para tentar cuidar. Então, assim, eu meio que tinha. Eu queria ajudar, sabe? Minha cabeça meio assim, tipo, Uhum. ai, tá difícil pra mim, mas eu a luta desse cara, sabe? Eu vou Sim. fazer o meu aqui e tal, porque se eu for embora, ele vai ter que arranjar outra pessoa e a outra pessoa vai desistir. Aham. Eu sabia que era, tipo, uma. Estavam Aham. sempre indo embora, sabe? As nenes lá. E, enfim, era uma situação muito peculiar, assim, digamos. Mas nessa família, que é, tipo, perfeitinha, digamos, eles, tipo, são estruturadinhos. Eles são pessoas de coração, assim, sem igual, é sério. Eu conheço poucas pessoas na minha vida que sejam tão admiráveis quanto eles. Eles são incríveis, eles são incríveis. Que legal. Então, e os meninos também, tipo, são criados de uma forma que eu acho exemplar. Mas Uhum. não é perfeito, né? A gente sabe que a criança é Sim. difícil. Então, eu tive momentos de tipo assim, meu Deus, eu não aguento. O mais velho, por exemplo, ele ama Lego. E aí, o quarto dele é cheio de Lego, tipo, é uma obsessão quase. É, E isso já causou muita confusão, porque às vezes eu tinha, por exemplo, que mudar um set de lugar para poder limpar. E aí, se ele chegasse em casa da escola, ele visse que um bonequinho ou uma casinha tivesse fora da posição que ele deixou, era um Aham. escândalo, assim, parecia que você estava matando a criança, entendeu? Então, assim, Uhum. isso começou a me deixar muito ansiosa, porque parece uma bobagem, Uhum. mas você lidar com, tipo assim, todo dia com a criança que meio que tipo, explodia de uma hora para outra. Eu lembro, eu falando assim, parece tão bobo, mas no conjunto da obra, assim, eu ficava muito ansiosa. E o mais novo também passou por uma fase difícil, assim, de não Uhum. escutar, de gritar, de bater a porta, de. E você não quer estar num lugar sendo tratada mal, né? Exato. Acho que A fase do ninguém crescimento, gosta. né? Já que você Isso, ficou com ele desde do primeiro isso. aninho. É, Pois é, então, e além de tudo isso, né? Não é só cuidar das crianças, mas você se envolve com a família toda, né? exato, exato. E, E você meio que vira parte da rotina deles, da vida deles, e claro. aí, tipo, tipo, lembrando assim, tipo, não teve nunca um momento que eu fiz assim, eu vou pedir demissão. Tipo assim, dessa Uhum. família, sabe? Por exemplo, eu falei assim, eu não aguento, não tem como. Só Uhum. realmente no comecinho da pandemia, porque os meninos estavam eles não me escutavam com os pais em casa. Sabe? Eles É, estavam, tipo a assim, mesma coisa meio comigo. tanto faz como tanto fez. Tipo assim, era desobediência sempre. E eu ficava muito nervosa e Uhum. self-aware, sabe? De, tipo assim, de tudo que eu fazia e pensava e falava, porque agora os pais estavam lá. E Sim. nunca fosse fazer nada errado, mas você fica com medo de tipo, oh meu Deus, sei lá, eles odeiem. Agora que eles me veem em casa sempre, vai que eles não Aham. gostem da forma que eu resolvo os problemas que aparecem, ou vai que eles não. Enfim, então eu não queria me impor com os meninos, mas eu precisava botar um limite, mas ao mesmo tempo eles só faziam chorar e gritar e não obedecer a nada. Nossa, foi um mês assim, Terrível. muito ruim. Só que Aham. aí os pais perceberam. Eles perceberam que os meninos já estavam assim demais. E aí eles conversaram com os meninos e falaram: olha, vocês vão fingir agora que papai e mamãe não estão em casa. Quem manda na casa é May. E vocês vão obedecer a ela. E quando vocês quiserem alguma coisa, vocês vão pedir a ela. A mamãe não vai saber de nada, papai não vai saber de nada. E é isso aí. E aí, né, logo no começo, eles trabalhavam no escritório, que é
andar principal da casa, assim, e é aberto. Aí foi cada um para um quarto. Tipo, o pai foi pro basement, trabalhar no quarto de visitas que tem lá. A mãe subiu pro quarto do casal, trabalhar lá, fechou a porta. E aí meio que minha rotina voltou um pouquinho mais ao normal, Aham. sabe? Era eu e os meninos, e Sim, os pais de vez em quando dando oi, assim, mas não era aquela presença constante, assim, me sim. tirando da minha autoridade com os Tirando a meninos, sua sabe? autoridade. É, exatamente. Que é muito importante a gente ter, né? Porque se a gente tá ali diariamente com eles, né? A gente sabe a hora do sim, a hora do não. Então, é muito legal essa liberdade que eles dão. Eu também É, tenho bastante liberdade com o meu menino. E é muito bom isso. Justamente, até para a gente impor que eles tenham respeito, né? com a Por gente, pois nós. é. Exato. Porque foi uma fase, assim, que era justamente o que eu sentia. Eu pensei assim, meu Deus, os meninos não me respeitam mais. Só porque os pais Uhum. dele estão em casa, é como se eles pudessem... E não é que os pais achassem lindo e passassem por cima, mas Uhum. uma fase que estava difícil para todo mundo. Os meninos foram tirados da escola, tinham que estar o tempo inteiro trancados em casa, pararam de ir para o esporte, não podia ir para parquinho, não podia. Eu entendo também, sabe? Eu entendi o lado deles também. Uhum. Tipo, as crianças também estão Sim. sentindo toda essa mudança. Mas para mim, particularmente, era tipo, ainda mais que assim, quando eu peguei o meu PR, eu comecei a estudar, que era parte do plano original da gente, tipo assim, quando um dia a gente pegasse o PR, ia ser a minha vez de estudar. Então, eu tinha começado a estudar e o plano que a gente tinha traçado em 2019 era que em abril de 2020 eu ia poder estar livre assim para procurar trabalhos part-time ou sair de lá se eu quisesse. Não que eu não tivesse livre antes, mas era um combinado que eu Uhum. tinha com os pais porque a mãe estava fazendo MBA e ela ia terminar o Aham. pedaço mais pesado do MBA em abril. E aí em Sim. março mudou tudo. E aí eu fui de, tipo assim, estar perto de eu poder pensar em outras coisas, pra, Aham. tipo assim, meu Deus, eu tô presa pra sempre, porque agora eu não vou sair daqui pra. Tá todo mundo demitindo, todo mundo, né? Todo Aham. mundo perdendo os empregos. Não, Nenhuma você está empresa falando que isso está contratando. acontecendo agora, né? É, tipo assim, em 2020, tipo, um ano atrás, foi quando tudo Aham. isso começou. Ah, verdade, é Entende? 2020. É, tipo, Aham. foi quando tudo isso começou e eu fui daquela fase de, tipo assim, meu Deus, meu próximo capítulo vai começar e tal. Eu não era com pressa pra sair de lá, mas era aquele Sim. sentimento de que tava perto, sabe? Tipo assim, que se eu Aham. quisesse, eu ia poder, tipo, procurar outras coisas. E aí, de repente, foi tipo assim, meu Deus, vão ser Foi tudo por água abaixo. 6 meses trancada com esses dois e sem perspectiva. Aí foi quando eu perdi a perspectiva, assim, sabe, de futuro, que eu Uhum. pensei, eu não quero mais, eu quero demissão, eu quero qualquer coisa que não fosse isso. Mas aí depois passou. Depois Ai, que passou. Já bom. tô Que feliz bom. hoje de que eu tô lá Na ainda hora e tal. certa, sim, na hora certa tudo vai acontecer, né? Se continua estudando, Continuo estudando. Vou me você formar em estuda agosto. em agosto. Você estuda o quê e onde? Eu estudo administração no SEIT. Business Ah, legal. Administration, né? Aham. No SEIT, o curso de 2 anos. Ah, legal. E tem algum episódio assim do seu histórico de trabalho, né? Aqui que foi super marcante, mas no sentido alegre, No feliz, sentido alegre. que se destacou. Poxa, tem tantos, sabe? Tipo, Hum. sendo muito sincera, assim, realmente, tipo, minha relação com essa família é uma relação de família. Eles me adotaram, sabe? Tipo, esse é o sentimento mesmo, assim. Eles fazem Uhum. questão de diversas maneiras de me fazer sentir parte da família. Tipo, a mãe dos meninos fala, May, você é minha irmã brasileira. Porque a gente é muito parecida em Ah, muitas coisas. A forma como a gente pensa, a forma como a que gente legal. age, a forma como a gente lida com problemas. Então, ela sempre fala, May, é como se tivesse uma irmã que cresceu do outro lado do mundo e agora a gente se encontrou. Então, tem momentos incríveis, sabe? Tipo assim, eu lembro Aham. de uma vez que o menorzinho. A situação em si não era tão boa, mas assim, o menorzinho caiu e machucou a testinha, e teve que ir para o hospital, levar ponta, aquela agonia. E a mãe, ela falou assim: May, as enfermeiras só queriam saber quem era essa tal de May, porque ele só queria May, ele só pedia May, sabe? Ai, meu E Deus. isso me marcou muito. E eu lembro Que também quando fofo. eles estavam ensinando a questão de família para eles, né? Família e tal, e estavam mostrando uma fotinha. Aqui é papai, mamãe, vovô, vovó.
Ele fez assim, cadê May? Ai, meu Deus, essas coisas Ai, é assim, de cortar o sabe? coração, né? É muito fofo. Você não aguenta. Ou então, sei lá, você chega lá na segunda-feira e, tipo assim, eles correm contando toda a novidade. Tipo, May, eles ganham o hamster. May, você não sabe, isso aconteceu. E, tipo assim, May, eles passaram o final de semana esperando você Pra chegar contar pra poder contar, sabe? Já aconteceu de eu receber ligação. Tipo, tô em casa, receber no ligação, porque final de aconteceu semana. alguma coisa e eles queriam me contar. E esse Aham. tipo de coisa, assim, não tem nada muito grande, assim, tipo, um Uhum. dia que tiveram momentos espetaculares, mas eu acho que o que Sim, mais marca são essas pequenas coisinhas, é, sabe? Você vê sim, que realmente é. Agora que, né, que eu tô grávida, né, eu já avisei no trabalho, já faz alguns 2 meses, 3 meses, desde janeiro, né, quando eu completei os 3 meses de gestação. E desde então eles precisam pensar como que vai fazer, né, depois que eu sair e tal. E essa semana, acho que foi essa semana, eu conversando com a minha chefe, ela assim, não, mas é porque você sabe que o Preston gosta muito de você, né? Então, ele queria que você voltasse e tal. Daí eu falei, ai, gente. Aí hoje também, eu saindo de lá, aí eu falei, né? Falei, tchau, tô indo embora. Daí ele assim, tchau, I love you. Eu, ai, eu até voltei lá. A gente não tem costume, né? A gente até, na verdade, não tem o costume. Na verdade, a gente evita, né, de ficar se abraçando muito, abraçando, porque não é, agarrando, não é o costume deles aqui. Mas daí eu tive que voltar, fui lá dar um beijo nele, Não, porque foi muito fofo. esses momentos são, É, nossa, faz valer toda a pena todo o estresse que você passa. Tipo assim, é, porque é muito gostoso. Você sabe que é um amor puro, sabe? Tipo, eles sim. é muito bom, é muito bom. Nossa, depois Mesmo, começa a lembrar mesmo, assim. mesmo com as artes. Pois é. Ou então, outra coisa, eu tava lembrando aqui agora, tipo, é quando você vê eles fazendo alguma coisa que você sabe que é seu. Tipo assim, por exemplo, quando eu tô, tipo, pensando, ou meio estressada, ou sei lá, a gente tá jogando um joguinho. Aí eu faço, sabe, tipo, quando eu tô Uhum. meio agoniada. Você E você vê pega eles algumas fazendo manias. isso, pega mania, ou o jeitinho de falar alguma palavra, Uhum. ou ele se lembrar de algum conceito, porque o mais velho, ele é todo nerdzinho, ele adora explicar as coisas e tal. Então, às vezes, ele começa a falar alguma coisa, eu olho pra ele e faço, como você aprendeu isso? Ele fez, foi você. Meu Deus, ele se lembra, sabe? De coisas que às vezes você acha que é um momento tão besta, mas que Uhum. eles estão absorvendo e aprendendo. E Sim, um dia estão explicando isso que você um dia explicou, sabe? é Eu não muito sei legal. explicar, assim, de fato, é só você vivendo mesmo, é muito fofo. É muito legal. E me fala uma coisa, como é estar com Piara aqui? Qual que é a sensação de você ter conseguido? Porque, querendo ou não, né, os planos de imigrar no programa de caregiver não estavam nos seus planos, né? Não, Então, acredito que o Pierre veio até antes foi. dos seus planos. E como que Sim, foi isso? É uma sensação de alívio, de... é quase surreal, sabe? Porque a gente chega, tipo assim, disposto a enfrentar todas as batalhas, a gente sabe que não vai ser Uhum, fácil, tem tudo isso, mas o tempo vai desgastando você, né? O tempo vai aham, fazendo você começar a repensar e meio que você, quanto mais tempo você fica, mais você quer construir raízes, né? Você quer construir sua vida uhum, aqui, criar raízes, mas o que eu sentia era que sem o PR, eu não sabia o dia de amanhã. Como é que eu vou sim, planejar a minha vida para daqui a 2, 3 anos se eu não sei se eu vou estar aqui ainda, né? uhum, Não que com o PR eu não possa ir embora, mas com o visto, quando a gente só tinha o permit, não dependia da gente ficar. aham, Porque se dependesse, a gente ficava para sempre, mas sim, não, você saber que tem um prazo ali e que eu sentia assim, sabe? Que eu podia estar aqui, eu podia não estar. E o PR foi meio que tipo assim, posso ficar, eu posso criar raízes, eu posso pensar no meu amanhã, eu posso estudar, eu posso me planejar. Foi como se fosse um monte de permissão de repente, sabe? Tipo assim, como se eu uhum, pudesse respirar aliviada, sim, sabendo que enquanto eu quisesse estar aqui, eu ia estar aqui e eu podia uhum, pensar nos meus próximos passos, sem sim. aquele medo de não poder De ter ficar, que, de de ter que ter que voltar para o voltar. Brasil, né, É, por não vontade própria.
Isso, É. isso. E assim, a gente tinha acabado de voltar do Brasil também, quando a gente chegou em 2016, e aí em Uhum. 2018 foi a única vez que a gente foi no Brasil até hoje. A gente tinha acabado de voltar em 2018, e era aquela agonia, sabe? Deu problema com o ETA de João, porque foi na época que mudou isso, que agora tinha o ETA e não sei o que lá, e aí no Uhum. aeroporto de São Paulo a gente descobriu que o ETA de João, foi o oficial de imigração que fez, na hora, quando a gente foi pegar o nosso Foi. PGWP. O Ah, nosso tá. PGWP. O moço já fez, mas aí ele fez considerando a data do passaporte de João estava vencido. Aí quando a gente estava em São Paulo para voltar para o Canadá, a gente descobriu que João não tinha um ETA. Aí a gente teve que ficar no aeroporto, sem saber se ia conseguir pegar o voo da volta. Olha, foi uma Nossa. agonia. Enfim, então assim, você fica com aquela coisa. E quando chegar lá na imigração, e se eles implicarem com alguma coisa? E não, não, não. E você saber, eu posso ir e voltar, eu posso ir e voltar, eu posso ir e Aham. voltar, eu estou voltando para É um casa, estresse. É uma sabe? preocupação que, né, quem tá vindo ainda com o work permit e o study permit Você a se sente na sombra, mão né? deles, né? Tipo, não Isso, é que eles vão exato. maltratar você, e não é que eles vão mandar você voltar por qualquer coisa. Não é isso. Mas você Mas não a gente tem sabe quem medo. você vai pegar, né? Qual é a gente que Isso. você vai pegar, se ele vai ser bonzinho ou não com Você não você, vai porque implicar com alguma depende muito. coisa. Pois é, mas você saber que você vai voltar pra casa e que vai estar tudo certo. Eu mal posso esperar por essa experiência. Estou louca pra voltar no Brasil e louca pra entrar no país pela primeira vez como PR, sabe? Tipo assim, licença, estou passando. Tá aqui meu PR. Tipo, isso Que legal. é muito bom. É. E quais são os planos para o futuro? Vocês pretendem ficar em Calgary mesmo? Ou já surgiu a vontade de ir para outra cidade aqui do Canadá? Pretendem ter filhos? É, Construir família? Aumentar a família, né, na verdade? Porque você já aumentar. tem dois filhos Oh, felinos. e a gente tem planos de ter crianças, né? Tipo, meio que foi pensando nelas, que a gente quis ir para o Uhum. Canadá na época, era pensando assim, Sim. poxa, se for para criar meus filhos, eu quero criar lá. Uhum. Então, é engraçado até o tanto de coisa que você abre mão e que você planeja por umas pessoas que nem existem ainda, né? Mas que tá no nosso coração. A gente quer muito ter filhos, mas Uhum. cada coisa no seu lugar, no seu tempo. Sim, sim. Eu quero me formar, tipo, os planos agora Uhum. são esses, me formar, conseguir um outro trabalho, tipo assim, meu próximo capítulo, né? Que eu ainda não sei Uhum. exatamente no que, aonde, mas vou começar a procurar em breve. Uhum. E, tipo assim, a gente sonha em comprar nossa casinha, a gente sonha em depois ter os filhos, mas o plano é ficar em Calgary mesmo. De vez em quando, assim, sabe? Isso nunca eu, mas João de vez em quando fala, mas tem outros lugares. Não, 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 a Não. gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui mesmo. Melhor agilizar logo esse negócio de comprar a casa, porque aí não tem mais o que fazer, sabe? É a curiosidade, assim, né? Que a gente vê que tem Sim. vantagens em outros lugares também. Uhum. Mas pra gente, as vantagens de Calgary superam Ainda qualquer coisa, qualquer superam. desvantagem. Sim, sim. Vamos para as perguntas finais. Ah, Agora, me fala em poucas palavras o que que você gosta e o que que você não gosta do Canadá. poucas palavras. Difícil, a pessoa que fala muito, mas o que eu gosto? Eu gosto da sensação de segurança. Eu acho que esse tipo é o principal e não só segurança assim física realmente, né? Tipo que a gente sente, a gente pode andar na rua tranquilamente. Tipo, essa é uma coisa que quase 5 anos depois eu ainda não me acostumei 100%. Tipo, ainda Uhum, fico deslumbrada, sabe, com o fato de que não é perfeito, mas tá tudo bem. Eu posso usar meu celular no meio da rua sem medo de que vai vir alguém e eu posso perder minha vida por isso, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Mas também a segurança de estar num país que dá para se planejar uhum, e acreditar que você vai conseguir as coisas se você se esforçar, sabe aquela sensação assim de que aqui você sabe que a não ser que, uhum, tipo assim, a não ser que aconteça uma situação muito excepcional, mas assim, de forma geral, você sabe que se você fizer a sua parte, se você estudar, se você trabalhar duro, se você lutar, se você se esforçar, você chega onde você quiser.
Se você quiser parar aqui, você para. Se você quiser parar aqui, você para. Se você não tiver limite e quiser continuar conquistando o que quer que seja que para você seja sinônimo de sucesso, você pode, sabe? É um país que Uhum. está interessado no seu crescimento. Isso é o que eu sinto e o que eu vejo, assim. Uhum. E o que eu não gosto, né? Tem essa parte, né? Isso. Da distância para o Brasil. É a pior parte para mim. Eu queria que tivesse mais Principalmente aqui de voos. Calgary, né? Que Pois a gente é, tem eu que queria que fosse pegar a mais conexão. prático. Se você tivesse um voo direto, 5 horas para o Brasil, teria sido maravilhoso, né? É muito longe. E é longe duas Aham. vezes. É longe porque é geograficamente longe, de fato, mas é longe nessa questão de tempo também. Não dá para dizer assim, tô voltando e você chega lá em algumas horas. É no mínimo um dia para você chegar, sabe? Tipo, a depender de para onde você tá indo, de onde você tá saindo, esse tipo de coisa, mas essa para mim é a pior parte. E o frio? Uhum. É, o A frio gente, a sempre. gente aprende A a gente se lidar, adapta. mas É, a gente aprende a é, lidar, a gente se a adapta gente e aprende a sempre. lidar, tipo, mas se eu pudesse escolher, eu ia escolher que Calgary tivesse as estações um pouquinho mais bem definidas, sabe? Pode ser Sim, 3 meses de frio, mas 3 meses e não 5, sabe? e pronto, Tipo assim, que a gente sabe né? que acabou, e agora é É, primavera, e agora. é Não, primavera e sabe? não neva na E primavera. não, pois é, tipo assim, não, mas a gente sabe que até maio pode ser que neve, não é surpreendente, é a vida, vamos em frente. Uhum, entendi. É, E você considera o caminho da imigração que você fez fácil? Você recomenda? recomendo, porque assim, se você gosta de criança, tem paciência com criança e você tem os requisitos, é uma forma muito mais fácil do que tentar os pontos pelo Express Entry se você estiver longe, como a gente estava. Se você estiver Uhum, pertinho ali da margem, talvez valha mais a pena estudar melhor o inglês ou o francês, que hoje em dia dá bastante pontos também. Tentar sim. ver por aí. Mas se você vai precisar vir, fazer college, passar por tudo isso, para receber pontuação, para um dia talvez poxa, se você conseguir. É como você estava dizendo, realmente. Tipo, o nosso processo saiu muito mais rápido do que a gente esperava. A gente chegou em agosto de 2016. Em maio de 2019, a gente era PR. Eu nunca Uhum, imaginei que ia ser tão rápido, sabe? Não, não imaginava mesmo. Então, é um processo que eu recomendo. Tipo, dar uma uhum. olhadinha no novo, né? Que as regras mudaram um pouquinho. Mas que eu sei que vale muito a pena. Vale a pena. Se você pegar uma família boa também, porque 2 anos com a família ruim, aí também não sei até onde vale a pena. Mas se for uma É. família tranquila, pelo menos, não precisa ser excelente, mas tranquila, eu acho que passa tão rápido. E você achou que valeu a pena trocar de profissão aqui no Canadá? Você fala em relação ao Brasil ou Isso, em porque lá relação ao você é Brasil? formada em Em direito. direito. É, assim, pra ser muito sincera, eu nunca vivenciei essa parte porque eu estava na faculdade quando a gente começou a se Uhum, organizar, e aí antes de me formar, assim, eu estagiei e tudo mais, mas nunca trabalhei de fato com sim. direito lá, porque antes de me formar eu comecei a fazer os bolos e as coisas, e cresceu, sabe? Então, tipo, eu terminei a faculdade, eu foquei nisso, até porque eu ia Uhum, embora, então eu não pensei, tipo assim, eu vou fazer o AB, vou atrás de criar um começo de carreira, que eu uhum. sabia que eu não ia usar, eu ia embora. Então, tipo, muita gente pensa assim, né? Poxa, deixar direito para ver babá. Você tem isso, eu ouvi muita coisa logo no começo, sabe? Como assim? Como assim? Mas, sinceramente, eu fui tão feliz nesse tempo, sabe? Valeu a pena. Tipo, eu odiava meu estágio no Brasil de direito e tal. Uhum, E assim, hoje, eu olhando a vida de algumas pessoas que se formaram comigo, que estão aí batalhando, tentando a vida de advogado, ou de professor, ou de tudo ao mesmo tempo, não parece estar valendo muito a pena, não, sabe? Tipo, aham. É, a não ser que você realmente seja concursado numa posição muito boa. sim. O Brasil, a mentalidade do brasileiro é muito diferente do canadense, né? Uhum. Então, faz a gente abrir os olhos, né? E ter uma perspectiva diferente dos trabalhos, né? Eu Pois nunca é, imaginei no Brasil pensar que eu seria babá aqui, pois é, nem né? Ou eu. outra coisa, ou um caixa, né? Porque no Brasil eu sempre fui ensinada de que eu deveria fazer uma faculdade, trabalhar numa multinacional, né?
E aqui é totalmente diferente. Aqui as pessoas te incentivam e te dão liberdade para você ser o que você quer O que você ser, quiser. Pois né? é isso. De você empreender. Nossa, a parte empreendedora aqui, ela é muito forte, É ela é muito incrível grande. mesmo. É Daí você, incrível mesmo. e daí você fala assim, nossa, no Brasil era tão difícil. Você ficava pensando assim, nossa, vou começar do zero. Aí tem, né? Tem tantos empecilhos, mas aqui você vê que é algo totalmente diferente É. e ajuda, né? Não só das pessoas que estão perto de você, mas ajuda Da da própria comunidade. comunidade, Exato. é, a sociedade apoia, admira empreendedores e quer ver essas coisas Sim, acontecendo, é. é muito legal isso. Tipo, é aquela coisa, eu também nunca pensei que eu ia ser babá um dia, sabe? E eu Uhum, entendo, assim, tipo, os meus amigos, tipo, Maiana, sabe o quê, sabe? Pô, você sabe que você estudou nas melhores escolas, você foi para uma boa uhum. faculdade, você se formou em direito, seus pais achando que você ia ser, sei lá, juíza, e aí de repente você tá no Canadá, limpando o bumbum de neném e tal. Mas eu nunca me senti menor por isso, sabe? Tipo, eu nunca me É, senti menos por ser eu babá, também tipo, não. ainda mais aqui. Poxa, Uhum, a vida que eu tenho aqui sendo babá, sabe? Tipo, pô, a gente consegue comprar nosso carro, a gente consegue pagar um apartamento legal para morar, a gente consegue uhum. viajar, a gente consegue ter uma vida confortável, que eu tenho É. certeza absoluta. Na época, João, ele começou como no Tim Hortons, né? Tipo, ele teve um trabalho em outro lugar, mas depois ele foi pro Tim Hortons, tipo, atendente, aí virou supervisor, aí virou gerente. E aí eu ficava, caramba, onde no Brasil que uma babá e um funcionário do Atendente. McDonald's, digamos, ia, tipo, morar onde a gente mora, tipo, ter uma casa do jeito que a gente tem. Não que seja perfeito, incrível, não, não é, Uhum, simples. Mas é um simples, super confortável, sabe? Tipo, poder sim. escolher o carro que você vai comprar, poder ter um certo luxinho que você não ia ter no Aham, Brasil nunca. Nem eu começando como advogada, ele como geólogo. Tipo assim, não ia rolar, sabe? A qualidade de vida uhum, que a gente tem aqui. Não ia, não ia. E é. se rolasse, era a um preço, assim, a um custo de uma qualidade de vida daquelas que a gente sabe como é no Brasil. Você É, passa seu dia infelizmente. inteiro trabalhando, você sai fora do horário, assim, você faz hora extra, e aí você tá sempre trabalhando, é um estresse e trânsito, você tem, mas você não pode nem curtir as coisas que você tem. Porque Sim, exatamente. Porque envolve outras coisas, não só outras coisas. financeiro, mas, né, segurança, saúde, enfim. É... Bom, você sabe que eu vou ser mamis. Ah, muito fofinha. Ah, e a sua experiência aí, né, de 3, 4 anos como Nani, o que que você tem a me dar como dica para eu Ah, cuidar meu do baby Deus. Joshua? Pra você Qual cuidar bem do paciência que eu vou Joshua, ter que você ter? ama ele bem muito. Não, assim, eu vou falar de algo que eu aprendi só por ser neném aqui, eu acho, sabe? Uhum, Tipo, realmente era uma coisa que eu nunca ia imaginar, digamos. Pelo menos não até que eu fosse mãe e eu tivesse que aprender na prática. Então, uhum, se você não souber ainda, talvez seja uma coisa legal, que é a questão de que nós brasileiros somos famosos por tomar banho todo dia, às vezes mais de uma vez por dia e tudo mais. E a gente vai fazer a mesma coisa com o bebezinho, vai tomar banho com todo dia e certeza. tal, né? Mas aqui a recomendação médica, eita, a bateria. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Oi, voltei, foi mal. Ai, é, a recomendação médica é que você não dê banho no neném todo dia, porque a Aham, pelezinha dele fica super seca. É uma coisa assim, a água daqui é diferente, né? O clima daqui é diferente. uhum, E aí, infelizmente, assim, não vai dar para dar banho no neném todo dia. Não aquele banho, né? Talvez um banhozinho com aquela toalhinha que eles gostam de usar aqui, um banho de gato, né? Que a gente chama. uhum. Tipo, uma coisa Sim, mais pra refrescar e limpar. Mas até aham. hoje os meninos lá não tomam banho todo dia. É uma coisa que eu ainda fico chocada. Mas eles falam, May, que eu gosto de cheirar o pezinho deles. E aí eles falam assim, May, hoje você pode, porque eu tomei banho. Sabe? Assim, tá bom, Eles então me dê até aqui pra... sabem já. Eles Ah, sabem. também uma Então, coisa que me incomoda bastante é é uma ainda coisa eles não tomarem banho todos os todo dias. dia, né? É muito diferente É. pra gente. Mas assim, pelo menos os meninos lá, eles ficam limpinhos, sabe? Você olha, até porque Aham, você não soa do mesmo jeito aqui, né? Que você soa no Brasil e tal. sim. Enfim, Mas por eles vão para a enquanto eles estão super escola, eles limpinhos. brincam, né? É, Então, é, é, tem é, que tomar banho. mas assim, logo bebezinho mesmo. Eu tenho uma amiga que teve filhinho aqui, brasileira, e aí teve que ir no médico, tipo assim, "Ah, a pelezinha dele, como tá, super.
ressecada, eu não sei o que tá acontecendo, eu passo loção, passo hidratante, passo... Ele falou, não pode dar banho todo dia, não pode dar banho todo dia no seu neném, ou a pele É. dele não vai aguentar. E eu fiquei assim, quê? Então, talvez... Eu já tinha lido isso, né, no livro do Alberta Healthcare aqui, e realmente você não pode dar banho todos os dias, mas Pois bebê é, você até entende, né? Aí você vai, né, dando aquele banho de gato, como você falou, que tá tudo é, certo. pois é. E, então tá, agora por último, faça uma pergunta para mim, né? Às vezes todo mundo Fazer quer é saber para sobre você. a gente. Faça uma É, pergunta para mim. deixa eu pensar. O que eu tava pensando assim, é quais são os seus planos para depois, né? Tipo, você agora tá de nanny, aí você vai ter o Uhum. baby, e aí depois você já traçou algum plano? Você tem algum plano ou você vai ver? Tipo assim, vai resolvendo no meio do caminho se vai ficar em casa, se vai voltar a ser nanny, se pretende voltar para essa família ou se vai partir para outra direção. Tá. Bom, antes, né? Na verdade, quando a gente pensou em engravidar, a gente não achou que fosse ter, né? Que teria sido tão rápido como foi, né? A gente começou a tentar em agosto, e em outubro eu engravidei. Eu achei que fosse demorar assim, no mínimo uns 6 meses. E daí eu teria mais tempo de trabalho, estaria bem mais próxima de completar os 2 anos, né, de experiência. Mas Deus mandou antes. E quando eu saí do trabalho, né, quando eu tirar minha licença maternidade, eu ainda vai faltar para mim 8 meses de trabalho. A gente conversa praticamente todo dia sobre isso, se eu vou continuar trabalhando depois da licença maternidade, se eu não vou. Então, assim, tá uma incógnita, a gente ainda não sabe. Nunca foi o nosso plano principal, né? Fazer a imigração pelo programa de caregiver, até porque quando eu vim também eu não conhecia o programa, eu passei a conhecer aqui, inclusive depois que eu comecei a trabalhar também. É porque não é Então, muito falado sobre, os próprios não. consultores É, não falam muito. não, a gente, esse dia eu estava estudando sobre o assunto, inclusive eu até fiz né, um- uns stories falando sobre isso, ou acho que foi um Reels, agora eu não lembro, no Instagram, de que aqui existem mais de 50 programas de migrações. Então, ou seja, É, tipo, não tem como você saber de tudo. Você sabe o não principal, que é tem. o Express Entry, né? E você se programa para E, isso. e vocês programam para isso, exatamente. Então, ainda continua sendo um plano B, mas a prioridade, né, vai ser cuidar do baby Joshua Claro. e ter aí umas férias. Inclusive, ontem eu estava pensando nisso, né? Porque a gente saiu do Brasil. é, eu, eu saí do trabalho um mês antes de vir para o Canadá, e chegando no Canadá já continuei trabalhando, graças a Deus, logo no segundo mês eu encontrei trabalho. Então, assim, eu falei assim, nossa, tá completando quase 20 anos que eu trabalho direto, porque graças a Deus no Brasil eu nunca fiquei desempregada, só tirava as minhas férias, e daí eu falei assim, gente, eu vou ter um ano, um ano sabático. Quer dizer, de trabalho, né? De trabalho É, fora, mas eu vou ter trabalho em casa. Mas é um outro tipo de preocupação, né? Não é aquilo de que você tem que acordar cedo, sair para trabalhar, depois voltar. Vai ser é uma nova diferente. experiência, exatamente. E daí eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu mereço, né? Esse um ano, depois eu penso no que eu vou fazer. É, E então é isso, a gente conversa todos os dias, mas a gente ainda não sabe se esse plano ainda vai continuar valendo ou não. Estamos deixando rolar. E assim, a gente não tem pressa de conseguir o PR. Eu acho que o PR vai vir na hora certa, né? O Joel está terminando o college no final desse ano, em dezembro. Depois a gente vai aplicar para o PGWP. E agora com esse monte de chamada que o governo tá fazendo, né? De pessoas que já estão aqui, de imigrantes que já estão aqui. Então, assim, a gente não tem pressa. Eu acho que a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, trabalhando, o Joel terminando o college, né? Arrumar um trabalho na área dele, ter o Canadian Experience
e talvez até lá ele já tenha, né, o Canadian Experience e a gente já consiga aplicar diretamente para o PR sem eu ter que voltar a trabalhar. Então, assim, são várias possibilidades que a gente está trabalhando, estudando diariamente para saber o que vai ser bom, o que não vai ser bom, enfim. E Estamos eu aí acho. na decisão ainda. E particularmente, assim, foi até uma coisa que eu estava pensando, para falar no vídeo até, tipo assim, eu acho que esse é o tipo de mindset que a gente tem que ter, de forma geral, quando chega aqui, porque a gente se planeja, a gente tem nossos objetivos, e tipo assim, eu quero isso, mas se tem uma coisa que a gente aprende na marra quando a gente chega aqui, é que é um dia de cada vez, as coisas mudam, sabe? Tipo, sua perspectiva muda, até os programas mudam. Quando a gente chegou, ainda Sim. era naquela época que o Lema aí dava 600 pontos, e aí todo mundo contava com isso, aí de repente não existia mais. E aí as coisas vão mudando. A questão é que acontece, só precisa ter perseverança, né? Exato, exato. A gente, né, o nosso plano Canadá, ele começa 2, 3 anos no Brasil e é muito estressante. Então, eu acho que você ficar com aquela mentalidade, quando você chegar no Canadá, você tem que ir atrás do PR, faz com que você não viva a vida que você tanto esperava viver no Isso é Canadá, né? verdade. Porque você fica com aquilo, eu cheguei no Canadá, ok, agora eu preciso ir atrás do PR. E daí você fica, você não sai, aí você só fica colhendo informações de PR, aí você faz seu perfil no Express Entry, daí você fica esperando a chamada. Esse mês não saiu, aí espera o próximo mês. Esse mês não saiu. Então, assim, aí a vida que você tanto sonhou em ter no Canadá, você não vive porque você fica atrás de uma coisa que vai vir Vai futuramente, vir, né? E então, assim, a gente não tem pressa, a gente quer curtir mesmo esse momento. E a gente sabe que Deus tem um propósito, tem um tempo para tudo. Se realmente Ele quer que a gente fique aqui, não tenho dúvida de que isso vai acontecer um dia, entendeu? De que a gente vai conseguir a nossa permanência no Canadá. Mas se for o nosso tempo né? Se o nosso tempo aqui acabar futuramente, a gente vai entender. Mas assim, a gente não quer se preocupar com o futuro, a gente quer viver o agora e, né, e curtir o inverno, curtir o verão, né? Curtir o E baby. curtir o E baby depois. agora e aproveitar o momento, né? Não ficar tão ansioso para o futuro. A gente já ficou tanto tempo. Eu trouxe Verdade. ansiedade para o Canadá, graças a Deus hoje eu consigo controlar, mas isso faz muito mal. A gente, Faz mesmo. né, não faz bem para nossa saúde. E, enfim, então vamos deixar as coisas rolarem aí, e uma hora tudo vai dar certo. Já tá dando, graças a Já Deus, não tá temos o que dando. reclamar. A gente tem trabalho, o Joel tá no college, a gente consegue pagar o college, né, com o nosso dinheiro aqui. A gente conquistou várias coisas, isso foi muito gostoso, né, muito gratificante com o nosso trabalho aqui. Então, enfim, né, estamos vivendo um dia de cada vez e na hora certa tudo vai acontecer. Vai sim. Vai sim. Bem, acho que é isso. Muito obrigada. Queria agradecer muito que você tenha aceitado o convite, né, de Mas fazer esse claro. bate-papo comigo, tirando a Nervosa, mas vergonha de aceitei. lado. Mas muito obrigado mesmo. Espero Como eu ajudar. falei no início do vídeo, assistindo, né, os seus stories na época que você tinha um Instagram, os vídeos no YouTube, ajudou muito a gente, né? Eu gostava muito de acompanhar, porque você estava vivendo naquele momento o que a gente iria viver aqui, né, no início. Então, foi muito gostoso acompanhar e descobrir, né, descobrir Calgary. Eram poucos, né, perfis que tinha aqui em Calgary falando sobre a cidade e foi muito gostoso. E obrigada por toda a experiência que você compartilhou. Você ainda tem o seu canal no YouTube? Os vídeos ainda estão lá? Ou você Não, eu tenho até que deletou? checar, mas eu tinha. Eu não deletei, mas eu Aham, fechei o canal, sabe? Eu tenho que checar como é que entendi. tá, mas não tá aberto mais não. Entendi. Bom, É, então, né, para quem curtiu, é. foi muito bom, mas obrigada por ter compartilhado sua experiência Obrigada a aqui com a você. gente.
E é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu comentário, deixam temas para os próximos episódios, né? Na verdade, a gente está falando sobre vida canadense, corta. A gente está falando, deu uma engasgada, né? Na verdade, a gente tem um outro episódio que chama Vida Canadense, né? Que a gente fala sobre informações, né, do Canadá, e é muito legal, mas Vida de Imigrante também, se vocês querem com uma pessoa que vocês conhecem, vem aqui falar com a gente, deixa seu comentário aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Walking home late at night, maybe 2:30. A little drunk, but I'm alright, 'cause I've been hanging with you, and it feels like love. Tell me if I'm wrong, 'cause it feels like love. Yeah, it feels like love. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.